vamos falar do Walter Delgatti, vamos falar da PF, vamos falar do Valdemar da Costa Neto, que é o principal tema da live de hoje. Vamos falar aí de muitas coisas bacanas para vocês ficarem por dentro. Vamos então para o Valdemar, que é a nossa próxima pauta, e vamos contar aqui uma notícia importante sobre ele. É da coluna da Mônica Bergamo e foi escrita pelo Tony Góes, que é o colunista, inclusive, do F5, site de celebridades da Folha de São Paulo. Valdemar dizia que Bolsonaro era burro, afirma Maria Cristina, a ex-mulher do presidente do PL. Estabelecida em Miami, socialite dispara contra o ex-marido e outros figurões da República. Matéria aí do Tony Góes. Maria Cristina Mendes Caldeira é a primeira a admitir. Nasceu para ser socialite. Oriunda de uma família de empreiteiros de São Paulo, teve uma educação requintada. Aprendeu diversos idiomas e viajou o mundo. Tudo isso para algum dia ser a mulher ideal de um homem rico e poderoso, afirma. Teve 3 maridos e o terceiro se encaixa nessa descrição. É o deputado federal Valdemar da Costa Neto, líder do Centrão e presidente do PL, o atual partido de Bolsonaro. Aliás, foi graças a ele que o nome de Maria Cristina começou a sair na imprensa fora das colunas sociais. Já separada do parlamentar, ela deu um depoimento contundente à CPI do Mensalão em 2005, denunciando falcatruas que teria presenciado enquanto eles estiveram casados. Valdemar acabou sendo condenado a 7 anos e 10 meses de reclusão e preso em 2012. Em 2015 foi indultado pelo STF e retornou à sua carreira política. Ele é conhecido internacionalmente como o Boy. Obrigado, Sandra Araújo, pela contribuição. Façam como ela e mandem ajudas financeiras que são muito necessárias. E o like, gente, o like, lembrando, sempre é de graça para a gente manter aqui a nossa live. Maria Cristina se mudou para os Estados Unidos em janeiro de 2017, onde diz ter conseguido asilo político. Existem 22 queixa-crimes do PL contra mim. Sofri 3 acidentes de carro, num deles em maio de 2009, capotei 4 vezes, depois de ser abalroada por um veículo que vinha a mais de 100 km por hora, e tive um revólver apontado para minha cabeça umas 10 vezes. Era um modus operandi. Antes de cada operação estourar, vinha alguém me ameaçar. Se você falar alguma coisa, a gente te mata, diz a Maria Cristina Mendes Caldeira. Apesar das ameaças que diz ter sofrido, ela sempre falou. E fala até hoje. Numa live transmitida no Instagram em 18 de novembro do ano passado, Maria Cristina voltou a atacar o ex-marido. Estava indignada com o pedido que o PL fizera ao TSE para desconsiderar os votos computados de urnas antigas e contabilizar apenas os das urnas auditáveis, o que supostamente daria vitória a Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. Ô Valdemar, me poupe, né, querido? Sou sua ex-mulher. Eu fui casado com o dono do bordel do Congresso e conheço bem como você se movimenta, diz ela no vídeo. E arremata, eu vou fazer da sua vida um inferno. Maria Cristina conheceu Valdemar em 92, quando já estava separada do seu primeiro marido, o empresário Fadi Saad Tabet. O encontro aconteceu no restaurante Roponde, em São Paulo, onde ia jantar com uma amiga. Valdemar se encantou na hora, diz Cristina, mas não foi correspondido. Na época, ela saía com Gilberto Miranda, ex-senador pelo Amazonas. Eu ia visitar o Gilberto no Congresso e o Valdemar ficava me seguindo pelos corredores, conta. Durante anos, diz, o deputado insistiu mandando flores e convites para jantar. De vez em quando eu ia, mas levava uma amiga junto para ver se ele se interessava por ela. Acabaram se perdendo de vista. Maria Cristina se casou com o lobista americano James Rubin, então porta-voz da Secretaria de Estado do governo Clinton, e foi morar com ele nos Estados Unidos. Rubin, posteriormente, passaria 20 anos casado com a jornalista Cristiane Amanpour, da CNN. Em 1999, novamente separada, ela voltou ao Brasil e pediu ajuda de Valdemar para repatriar móveis e objetos pessoais que estavam armazenados em Miami. Ele mandava nos aeroportos, afirma ela. Os dois foram jantar fora e dessa vez pintou um clima. Como todo bom político, Valdemar é muito sedutor. Não é um homem culto, mas é focado, esperto e muito inteligente. E era absolutamente louco por mim, disse ela para a Folha de São Paulo. Maria Cristina Mendes Caldeira, numa festa fantasia no bar Cabral, em 96. Com o relógio biológico batendo forte, Maria Cristina sentiu que era hora de sossegar. Queria ter um filho, queria ter uma família. Os dois passaram a viver juntos em 2002 e oficializaram a união no ano seguinte em Las Vegas. Acreditem se quiser, o Valdemar se casou em Las Vegas.
Mas vamos seguindo aqui a leitura dessa matéria que está muito interessante sobre essa personagem muito peculiar. Obrigado, Giane Nascimento, beijão, querida. Obrigado aí a todos que estão nos acompanhando aí, o pessoal do Sassarico do Bem-vindo também conosco aqui. Mas ainda nem eram casados quando foram notícias juntos pela primeira vez. Foi em 4 de janeiro de 2003, quando voltavam de jatinho em Buriti Alegre, Goiás, onde haviam comparecido a uma festa do então tesoureiro do PT, Delúbio Soares, poucos dias depois da primeira posse de Lula como presidente da República. O avião deslizou sobre um lençol d'água. Valdemar e Maria Cristina saíram correndo da aeronave e pegaram um táxi sem passar pelo terminal do aeroporto. O Valdemar estava bêbado, ri Maria Cristina, mas ele não poderia dar entrevista naquele estado. Olha, Maria Cristina e suas fotos no passado. Durante algum tempo, Maria Cristina foi anfitriã das reuniões que Valdemar promovia com políticos em sua casa em Brasília. Eu servia suco de maracujá feito com água exorcizada, não era benta, mas exorcizada mesmo, por um padre de Brasília, um dos poucos padres exorcistas que existem no Brasil. Realmente isso aqui tá maravilhosa essa história, né? O idílio, segundo ela, começou a se dissipar em fevereiro de 2004, durante viagem oficial a Taiwan. Éramos convidados do governo de lá, outros políticos foram também, conta. Num almoço no Ministério Taiwanês de Relações Exteriores, o ministro pediu para eu traduzir ao português o que ele ia falar em inglês para o Valdemar. E eu quase caí para trás. O cara disse, a gente deu para você 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões pelo câmbio atual, para abrir um escritório comercial de Taiwan no Brasil. E até hoje nada. O Valdemar havia embolsado dinheiro, eu tinha ido dormir com Martin Luther King e acordado com o Al Capone. Essa foi a primeira red flag, a bandeira vermelha em inglês, expressão que significa sinal de alerta. Dali para frente comecei a implicar com tudo. Via uma mala e perguntava de onde veio, para onde vai, o que tem dentro. Na Páscoa daquele ano, fomos para Punta del Este, no Uruguai, com um grupo de amigos. Quando eu desci do quarto e entrei no cassino do hotel, me disseram, o Valdemar já perdeu 1 milhão de dólares. Fiquei indignada, quis ir embora, mas ele reclamou, onde é que você vai com a minha sorte, sua FDP? O casamento terminou ali. Subi para o quarto e ele foi atrás e ainda me deu um tapa. Depois voltou para o cassino e passou a noite inteira jogando. Nós nos separamos de vez em junho de 2004. Para fazer picuinha, Valdemar mandou cortar a luz da minha casa. Cortou mesmo, diretamente num poste, e então contratei um caminhão gerador desses que se usam em festa. No ano seguinte, Roberto Jefferson me chamou para depor na CPI do Mensalão. Ele queria ferrar com José Dirceu e o José Múcio Monteiro, atual ministro da Defesa do governo Lula. Me mandou um script, mas eu não sou atriz. Mandou também uma mala com 700 mil. E é claro que não aceitei. Se eu quisesse dinheiro, teria me casado com um príncipe europeu. Ela na CPI do Mensalão ali. No Senado em Brasília. O Lúcio Funaro tentou me comprar para eu falar mal do Valdemar, mas eu só falo a verdade, diz ela, se referindo ao doleiro, que se envolveu em diversos escândalos de corrupção e acabou se tornando delator na Operação Lava Jato. O Lúcio era o mais perigoso de todos. Lembra da advogada Beatriz Cata Preta? Um dia ela chegou na minha casa e lá estava o Lúcio brincando com o filho dela na sala. Com o revólver na mão, Maria Cristina afirma que Cata Preta, defensora de vários réus da Lava Jato, abandonou a carreira alegando que servia ameaças veladas de morte, mas é contestada pela advogada, e aí tem lá embaixo. A ex-mulher de Valdemar garante que não guarda mágoas do parlamentar. Ele foi o maior professor que eu tive, mas sim de sua própria família. Segundo ela, seus 2 irmãos e seu tio manobram na justiça para que ela não tenha acesso à herança do pai, que morreu em 2009. Eu sou uma vítima de violência patrimonial, se queixa. Suspeita até que seus parentes estejam em conluio com o ex-marido que teria influência no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde ocorre a ação do espólio. Valdemar colocou no nome do partido um monte de coisas que já eram minhas antes de nos casarmos, e ainda quer mais. O PL move uma ação para receber R$408 mil do espólio do pai de Maria Cristina. A quantidade teria sido gasta por ela em diversas despesas durante o período em que esteve casada com o deputado. Ciro Nogueira, Roberto Jefferson, Valdemar, eles são todos iguais, atuam do mesmo jeito, não são políticos, são homens de negócios. E o que ela acha da recente aliança do deputado com agora ex-presidente? Valdemar sempre disse que Bolsonaro é burro e do baixo clero, mas ele fez uma conta política.
Hoje ele está liderando esses malucos da extrema-direita. Ele é uma águia, já sabia quantos votos ia ter na urna antes mesmo da eleição, só que eu não sei quanto tempo ele vai aguentar esse arranjo. Afinal, o Bolsonaro equivale a umas 5 mil mulheres com TPM ao mesmo tempo. Ai, a Maria Cristina é maravilhosa. A metralhadora giratória de Maria Cristina atinge também Michele Bolsonaro. Em uma live, ela chegou a sugerir que a ex-primeira-dama, anos atrás, se relacionou com Valdemar antes de se casar com Bolsonaro em 2007. A fala teve ampla repercussão. Deu umas saídas, repetiu a coluna. A Michele era o que a gente chama de Maria Emenda. Meninas que vêm do entorno de Brasília, ou mesmo do interior, atrás de políticos poderosos na capital e dispara. Tudo que o Bolsonaro tem de burro, ela não tem. Hoje, Maria Cristina Mendes Caldeira se define como uma ativista política, também é corretora de imóveis em Miami, mas reclama que o mercado está parado. Em tempos de maior aperto financeiro, chegou a trabalhar como motorista de Uber. A função lhe rendeu uma matéria no Correio Brasiliense, que, segundo diz, acabou prejudicando-a. Fui fazer uma entrevista de emprego numa das maiores imobiliárias em Miami e me recusaram. Disseram que era o fato de dirigir Uber pegava super mal, um trabalho honesto. Quer dizer, então, que estaria tudo bem se eu tivesse aceitado milhões de propina? Seus planos para 2023 incluem um curso de ciência política na American University, onde afirma ter ganhado uma bolsa, mas antes irá retirar um nódulo de um seio. Preciso cuidar mais da minha saúde, meu nível de cortisol é altíssimo, típico de pessoas que viveram situação de extremo estresse, como uma guerra. Politicamente, Maria Cristina se descreve apenas como pró-democracia, declarou apoio a Lula nas últimas eleições, mas diz que não é de esquerda e nem de direita. E por acaso esquerda e direita existem no Brasil? O outro lado aí da Folha de São Paulo. A coluna da Mônica Bergamo procurou pessoas citadas por Maria Cristina Mendes Caldeira para comentar as suas declarações. Até a publicação deste texto, as assessorias de Valdemar da Costa Neto e Michele Bolsonaro não haviam se pronunciado. Lúcio Funaro e Beatriz Catrapreta desmentiram categoricamente o episódio em que a advogada teria flagrado o doleiro brincando com seu filho com um revólver na mão. Nunca sofri ameaça de morte ou coisa parecida, afirma Catapreta. Nunca deixei de advogar, apenas saí dos casos da Lava Jato para preservar a minha família e clientes, assim como nunca saí do país, como foi noticiado na época. Continuo o meu trabalho de sempre. Funaro é ainda mais contundente. Quanto a comprar a senhora Maria Cristina Mendes Caldeira, na minha vida eu nunca comprei mercadoria de segunda qualidade com prazo vencido, que é o caso da mesma. Quanto a ela só falar a verdade, faz muito tempo que não ouço uma besteira tão grande. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, afirma que o desembargador Luiz Antônio Costa não tem nenhum vínculo com o PL e nunca foi filiado a qualquer partido. E acrescenta, os magistrados são impedidos pela Lei Orgânica da Magistratura de se manifestar sobre casos em andamento. Já a assessora do ex-deputado Roberto Jefferson afirma que Roberto não vai se pronunciar, pois está preso. A coluna procurou o advogado Eduardo Lazareschi, que defende os irmãos e o tio de Maria Cristina, mas não teve resposta. E essa matéria está muito boa aqui sobre a Maria Cristina, uma personagem que apareceu aqui nas nossas lives, né, gente? Nós mostramos o vídeo dela falando a respeito, e essa coluna da Mônica, de fato, é muito interessante